Salve, salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Colegas, nossos colegas professores presenciais, nosso forte abraço aonde você estiver. Isso mesmo. Um abraço a todos os nossos queridos alunos. Vamos fazer uma aula hoje diferenciada, porque quanto mais intenso é o fogo, mais forte é o aço. Exatamente. E a gente quer que esses nossos queridos alunos fiquem só o aço, se preparando aí para as provas, inclusive de concursos. Muito Afinal bem. de contas, estamos falando de alunos do terceiro ano, Rogério. Muito bem. Estão prontos para entrar nesse mercado de trabalho ou continuar os seus estudos. Exato. Estamos aqui para assessorar você. Muito bem, isso mesmo, galera. Então, aproveite esse momento muito especial que nós separamos, elaboramos algumas questões na nossa aula de hoje e alguns resumos também de alguns pontos importantes sobre aspecto físico, populacional, econômico de Rondônia. Então, não perca tempo, anote tudo aí mesmo, porque você vai lembrar quando você fizer a sua prova, você vai lembrar quando você fizer lá seu concurso dessas questões que preparamos para a aula de hoje. Beleza? E sem falar, né, que nós estamos aqui com a nossa querida intérprete, a Aldelinda, rapaz. Olha só como a mulher está sorridente hoje, professor. Exato. Como sempre, né? Como sempre. É uma menina maravilhosa, né? Muito bem. Beleza, então, sem mais delongas, vamos lá? Vamos lá no quadro, vamos para a nossa aula 29, Rogério. Rogério, o que a gente vai ver hoje? Fala aí para a garotada aí. Vamos falar sobre várias questões aqui de Rondônia, como a geografia física, a geografia econômica, a geografia humana, geografia política. Fazendo um resumão e também trabalhar na resolução de várias questões para concurso aqui do nosso estado. Vamos lá, habilidade da aula de hoje. Interpretar geograficamente, historicamente, em fontes documentais e na vivência os aspectos culturais do espaço rondoniense. 2, galera, analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. Vamos lá. Questões de geografia física. Vamos começar aqui com um resumão antes das questões, né, professor Jorge? E a gente apresenta aqui um mapa do estado de Rondônia, que é o mapa político. E no mapa político, quais são as informações que a gente encontra, professor Jorge, nesse mapa? A gente tem nossos 52 municípios. Muito bem. 52 municípios, ainda relembrando que a nossa Rondônia é um estado novo. Novo. Não é isso? É um estado novo. E, no entanto, para o tempo que ele tem de vida, podemos dizer que, com certeza, é um estado que cresceu muito. Exatamente. Inclusive economicamente. Muito bem. Ok? E a gente traz aí esse mapa mais para relembrar com vocês a questão da estrutura do nosso estado, né? Falamos sobre, em aulas anteriores, que temos aí as maiores cidades no estado de Rondônia, Porto Velho, que é a capital. Lá no Cone Sul de Rondônia nós temos Vilhena como a maior cidade. Na região central a gente tem ali Ariquemes, tem Ji-Paraná e Cacoal como as maiores cidades do estado de Rondônia. Essas cidades têm aproximadamente mais de 100 mil habitantes e as outras com uma população menor. Outro mapinha bem interessante é sobre a vegetação de Rondônia, que a gente consegue verificar nesse mapa a questão da cobertura vegetal do estado e o uso da terra, com base no ano de 2018, e a gente verifica que Rondônia, essas cores aí mais fortes, né, professor Jorge, no mapa, que não é verde, representa as áreas que já foram devastadas aqui no estado de Rondônia, principalmente nessa região central, quando a gente observa a questão aí da própria BR-364. Então,
Isso aqui é importante, porque essa região pode verificar mais central do estado, é por onde que a BR-364 corta, e a gente consegue verificar essa devastação, fruto aí do reflexo dos processos de colonização, ocupação aqui do estado de Rondônia. Beleza. Não muito menos importante frisar que nós temos muitas ainda áreas de reservas, né, florestais, Muito bem. que também colaboram para que essa devastação não se torne tão intensa. Exato. Isso? E aqui nesse mapa também a gente consegue ver que Rondônia faz aí, tem uma fronteira internacional, que é a Bolívia, e temos aí o Mato Grosso também, né, a leste, e a gente vai encontrar ao norte o Amazonas, e aqui a oeste a gente encontra o Acre. Então, 3 estados do Brasil, mais um país, no caso que é a Bolívia. A hidrografia, galera, a gente vê aí nossos principais rios. Nós temos aí o Rio Guaporé. Olha aqui o Rio Guaporé. Estou grifando aqui. Ele faz a divisa com a Bolívia. Isso mesmo. Ok? Chegando aqui, ele já se torna um Mamoré, também fazendo divisa com a Bolívia, até se aproximar do Rio Beni e formar o Rio Madeira. Muito bem. Ok? Então, depois a gente chega ao Rio Madeira, a gente vai estar mais próximo aqui a Porto Velho. Porto Velho, que é a maior cidade em termos populacionais em Rondônia. E também é, obviamente, uma cidade polo de atração para vários serviços. Vimos isso em hierarquias urbanas. Exatamente. É isso? E aí temos aqui na região mais ao sul de Rondônia, né? A gente consegue observar aqui o rio Roosevelt também, que é bem importante, essa bacia hidrográfica para Rondônia. E tem o rio Ji-Paraná, né? Que até foi falado pelo professor Jorge nas aulas anteriores, que é muito importante, né? Que é o rio Machado, conhecido, para a hidrografia e para a população rondoniense, porque esse rio corta a maior parte das áreas onde a gente encontra os municípios do estado de Rondônia, né, professor? Vou colocar aqui, ó, já que tu lembrou, vou colocar aqui de laranjado. Ó. Essa população aqui, ó, vai ser banhada principalmente pelo Rio Machado. Muito bem. Ok? Então, pode ver que está as principais cidades de Rondônia. Exatamente. Fora do eixo de Porto Velho, né? Muito bem, professor. Falamos aí nós temos aí a questão dos rios de Rondônia, mais uma vez para mostrar a proximidade dos rios aí, né? Mamoré, Guaporé, que são rios aí também que acabam fazendo aí parte do território boliviano, né, professor Jorge, em relação a Rondônia, né? Rondônia e Bolívia. Beleza. Mais alguma informação importante sobre esse mapa? O que você acha? Vamos mostrar ali. Chega aqui, meu diretor, é o seguinte. Eu vou agora dar uma informação chave para você. Questão de concurso. Olha só, hein? Vamos falar de relevo. Ótimo. Olhando para aquele mapa ali. Muito bem, vamos lá. Por quê? Porque existe uma coisa chamada divisor de águas. Exatamente. Na geografia. Muito bem. A topografia e o relevo de determinado local vai determinar para onde as águas vão escoar. Exato. É isso? Muito bem. Então, vamos lá no mapa que eu vou mostrar isso para vocês agora. Como é que acontece, como é que funciona isso em Rondônia. Olha só, Rogério. A Serra dos Pacaás Novos. Opa, vou botar de vermelho. Aqui, ó. Olha aí a Serra dos Pacaás Novos. Isso quer dizer o quê, Rogério? Que as águas daqui para cá vão correr para lá. Então, a Serra dos Pacaás Novos é um divisor de águas. Exatamente. E aqui também sendo alto, as águas que estão para cá vão correr para cá. Beleza? Exato. Então, a gente vai ter aí as águas correndo para o Rio Mamoré e para o Rio Guaporé. Aqui o Rio Guaporé, no caso, tem uma outra área de relevo alto,
que é as Chapadas do Parecis, Rogério, Muito bem. que vem lá do Mato Grosso, inclusive. Muito bem. Ok? Essa Chapada dos Parecis também será divisor de água, que vai fazer com que as águas corram neste sentido norte e neste sentido sul, em direção ao Rio Guaporé. Então, os maiores divisores de água do estado de Rondônia chama-se Serra dos Pacás Novos e Chapada dos Parecis. Muito bem. Beleza? Excelente observação. Não é isso? E Ótimo. leve isso no seu coração para o seu concurso. Vamos lá. A importância econômica da hidrografia do estado. Produção de peixe, que é a produção alimentar, hidrelétrica, agricultura, pecuária de corte leiteira e o comércio. Agora, a gente vai para as questões. Opa! Questão 1, Rogério. Vamos lá. Localizada inteiramente na Amazônia Legal, o estado de Rondônia enfrenta atualmente novos desafios relacionados à sustentabilidade das atividades econômicas, principalmente no que diz a respeito à conservação da floresta amazônica. É correto afirmar que a floresta amazônica caracteriza pela homogeneidade das espécies que a compõem, sobretudo em relação aos padrões de altura. B. É formada predominantemente por vegetais tropófilos, fator fundamental para seu aspecto sempre verde. C. É composta de várias espécies que têm em comum a xerofolia, que lhe permitem viver em ambiente úmido. T. Recobre os solos com maior grau de fertilidade do estado, fato que contribui para o seu progressivo desmatamento. A. E. Possui grande diversificação de espécies vegetais que apresentam maior altura nas áreas de terra firme. Muito bem, Rogério. E aí, Rogério? É uma questão tranquila. Tranquila? A gente pode começar dizendo o que está errado? Vamos, com certeza. Caracteriza-se por homogeneidade. Olha só, palavras-chave. Se o aluno não souber o que é homogeneidade, talvez ele fique um pouco mais confuso, né? Confuso. Então, exatamente. O que é homogêneo? Igual, né? Igual. Então, nós não temos uma igualdade na floresta amazônica. Muito pelo contrário. É uma das maiores, a maior diversidade de biota que existe no planeta. Muito bem. Ok? Então não pode ser essa. É formada predominantemente por vegetais tropófilos, ou seja, são vegetais de altura, né? As árvores mais altas. Muito bem. Fundamental para seu aspecto sempre verde. Não, nós temos, ela é muito exuberante. Com certeza. Ela tem uma diversidade não só de vegetais, mas também de animais. Então, ela é muito exuberante. Então, ela não é sempre verde porque ela tem só esses vegetais de grande porte. Ela é sempre verde, inclusive pelo alto regime de umidade que nós temos, que inclusive depende dela própria. Exatamente. Não é isso, Rogério? Muito bem. E se nós tirarmos, que Deus o livre, tirarmos toda a vegetação que faz parte da Amazônia, problema seríssimo para o planeta Terra. Não é para Rondônia, não é para o Brasil, não. Escala mundial, né? Escala global. Muito bem. Então, não pode ser essa, ok? O verde não é relacionado só aos vegetais de grande porte. Vamos lá? É composta de várias espécies, beleza. Perfeito aqui. Que tem em comum a xerofilia, não. Que vive em ambiente úmido, não. Xerofilia é seca, é nordeste, árido. Exatamente. Recobre os solos com maior grau de fertilidade do estado, fato que contribui para o seu progressivo desmatamento. Nós sabemos que o desmatamento, Rogério, não está relacionado a querer só a fertilidade. A fertilidade do solo é um dos componentes. No entanto, nós não temos solos tão férteis em Rondônia. Nem geralmente, na Amazônia, né? Nem na Amazônia. Nós temos muita chuva
Inclusive, você já até falou da lixiviação, né, isso, do Exato. solo. Muito bem. Então, nós temos muita chuva, então esse solo ele é muito lixiviado. Exatamente. Possui grande diversificação de espécies vegetais, verdade, que apresentam maior altura nas terras firmes. Perfeito. Nós temos terra firme, mata de igapó e mata de várzea. Exatamente. E as de Maior porte, né? maior porte estão lá na terra firme. Muito bem. Isso sim está verdadeiro. Então, galera, parabéns aí quem conseguiu ver com mais detalhes essa letra E aí que está perfeita. Vamos lá. Questão 2. No espaço rondoniense são encontradas inúmeras unidades de conservação que têm como um de seus objetivos a. Preservar a biodiversidade, reduzindo os impactos ambientais promovidos pelas atividades antrópicas. B. Manter as riquezas naturais inalteradas, de modo que as gerações futuras possam usufruí-las. C. Delimitar e controlar áreas florestais que devem ter seu uso restrito às pesquisas ecológicas. Promover a exploração racional dos recursos, restringindo o uso industrial dos bens da floresta. E aí, estabelecer o equilíbrio entre a intensidade do extrativismo vegetal e a demanda dos mercados. Então, olha só, o que a questão está falando? São encontradas as unidades de conservação em Rondônia e essas unidades têm um objetivo. Qual que é o objetivo? A gente sabe que a gente tem vários tipos de unidade de conservação. Então, o que está falando aí? Estabelecer o equilíbrio entre a intensidade do extrativismo vegetal e a demanda dos mercados. Isso daí pode ter gerado dúvida no aluno, né, professor Jorge? Mas nem toda unidade de conservação é permitido o extrativismo. Então, exatamente. Então, dessa forma, a gente não pode considerar essa como correta. E outra, isso aqui já estaria mais para o desenvolvimento sustentável, né? Exatamente. D. Estabelecer equilíbrio, né? Com certeza. D. Promover a exploração racional dos recursos, restringindo o uso dos bens na floresta. O uso industrial dos bens, não. Não. Inclusive, nós já falamos que a indústria é muito tímida ainda em Rondônia, em relação a outras regiões do Brasil. E não é o objetivo, né, das unidades, né, de Não. conservação. Delimitar, controlar áreas florestais que devem ter seu uso restrito. Não, tem unidade de conservação que há pesquisa, né, que há estudo sobre aquela biodiversidade para melhoria, vamos colocar, da medicina, avanço da medicina, enfim. Então, não pode ser. Não pode ser. B. Manter as riquezas naturais inalteradas, de modo que as gerações futuras possam usufruí-las. Não, também não, né? Aí está bem ligado também a questão aí do desenvolvimento, mas até o desenvolvimento sustentado utiliza o espaço, né? A natureza. Exatamente. De modo equilibrado, né? Equilibrado. Então, não pode ser. Não pode ser. Então, obviamente, a, né? só faltou a A. Então, um dos objetivos das unidades de conservação é preservar a biodiversidade, reduzindo os impactos ambientais promovidos pelas atividades, olha aí a palavrinha que a gente fala para o aluno, não esquecer, antrópicas. Muito bem. Que é ação humana. Exato. Ok? Vamos lá? Questão 3. As usinas hidrelétricas de Santo Antônio Giral são as primeiras da Amazônia a utilizar o sistema de turbina tipo bulbo, que não exige grande superfície alagada, sugerindo uma perspectiva de sustentabilidade ecológica. Essas usinas estão localizadas no rio A. Guaporé, B. Abunã, C. Mamoré, D. Jamari e E. Madeira. E professor Jorge? Tranquila essa questão, né? Está falando sobre esse sistema da produção de energia dentro dessas usinas que são diferenciadas. Não precisa nem da queda d'água. A turbina tipo bulbo também, ela não, essa turbina aqui do Santo Antônio, usina, né? Ela não tem queda, ela é no sentido horizontal. Então ela quer só saber o nome do rio, porque ela justamente aí a água passa esse modelo. Cria aí. Aí a água vai passando no sentido horizontal. Agora, se, por exemplo, a gente fosse colocar aí do lado, professor Jorge, uma usina
lá de Samuel. Aí era diferente, né? Ia ter mais, a usina ia estar nesse sentido aqui, ó, vertical. Ia ter o paredão, né? A represa, e aí a usina estaria nesse sentido, né? Para captação da água. E aí o impacto ambiental é maior. Bem maior. Inclusive, Balbina também, lá no Amazonas, é vertical. E o impacto ambiental lá foi desastroso. Muito bem. Ok? Então, qual é o rio? Marca logo, Sul, tranquilo. Sem muitas delongas. Ó, ficou até bonitinho, É. hein? Olha só, vamos ver de novo. Como é que esse negócio? Rogério, tu é cheio de onda, Rogério. Olha aí, Rogério. Ah, Rogério do céu. Vamos lá para a próxima. 4. Rogério, eu falei que foi tu, mas foi eu, tá? Mas foi eu que te ensinei, lembra? Tá. Vamos lá. Entre os tipos de climas e suas características, assinale aqui a melhor representa o estado de Rondônia, segundo dados oficiais do IBGE. A. Tropical, Brasil Central, temperado e úmido, com 4 a 7 meses secos, principalmente de dezembro a maio. B. Equatorial, quente e seco, com 4 a 7 meses secos e médias superiores aos 35 graus em todos os meses. C. Tropical, quente e seco, com médias superiores aos 35 graus em todos os meses. D. Equatorial, quente e úmido, com médias superiores aos 18 graus em todos os meses. E aí, tropical, quente e úmido, sem a existência de mês seco e médias superiores aos 35 graus em todos os meses. Vamos relembrar nosso querido aluno como é que a gente deve pensar. Só relembrando que aí, quando a gente tem a certeza de alguma coisa, a gente já elimina o que está diferente daquilo. Com certeza. Então, a gente sabe que a nossa região é quente. Muito bem. E úmida. Exatamente. Não é quente e seco. Então, o que tiver quente e seco, a gente já cancela. Muito bem. Então, a gente só pode ter... Olha aqui, ó, temperado. Temperado a gente vai ter só lá na Europa. Isso mesmo. Na Europa, Estados Unidos. De dezembro a maio, não tem É nem... isso? Exatamente. Então, não vai ser essa. Só pode ser a D ou a E, que os dois são quente e úmido. Mas aí ela está falando o seguinte, ó. É quente e úmido e sem existência de mês seco. Médias superiores a 35 graus. Pronto, fechou. Nosso aluno, inclusive, sabe o tempo que na região dele faz queimada. Exatamente. Que existe sim os meses secos, senão não poderia ter queimada. Muito bem. Pronto, fechou. Então só restou a... Olha, Rogério, eita, Rogério, veio caindo dessa vez. Veio caindo. Foi tudo de novo, né, Rogério? Foi, com certeza. Vamos lá. Geografia de Rondônia. Questões econômicas. Olha que legal. A gente traz aí o Arco do Norte, que é a via para a saída de grãos aqui, ó, que parte de Porto Velho, do terminal de Porto Velho, e os grãos vão pelo Rio Madeira até Itacoatiara. E de Itacoatiara, lá do porto, a nossa soja, os nossos grãos, vai para diversas partes do mundo. Esse, como no mapa ao lado, né? Muito bem. Europa, Ásia, Oceania. Muito bem. E Itacoatiara, só lembrando, no Amazonas, tá, pessoal? Muito bem. Beleza. Quais são os portos que formam o Arco Norte? Nós temos aí o de Porto Velho, Miritituba. Morei lá, Rogério, Miritituba. No Morou? Morei. Caramba, hein? Que legal. Santarém. Barbacena, Itacoatiara, Manaus e Itaqui, no Maranhão. Sobre a pecuária, né, Rogério? Fala aí um pouquinho. O rebanho bovino rondoniense já é o 6º maior do país, com mais de 14 milhões de cabeças em 2019. Porto Velho tem a maior quantidade de gado em Rondônia. Levem isso para o seu coração. Está aqui em Porto Velho, ok? Nova Mamoré em segundo, terceiro Jaru, seguido de Buritis, depois Ariquemes. Muito bem. O setor terciário é o que ocupa maior parcela da população economicamente ativa em nosso estado.
Mas ainda temos muita questão de subemprego, né, Rogério? Exatamente. Aquela questão das pessoas não terem carteira assinada, Muito bem. não é isso? Não serem legalizadas, Autônomos, né? autônomos, beleza? Vamos lá, para mais questões agora referente a essa temática. Rogério do Céu, olha só, CESP, meu amigo. Isso mesmo. Top das galáxias, quem acertar essa, hein? Etapas diversas marcaram o processo de ocupação, povoamento e desenvolvimento de Rondônia. Relativamente às características e incidências desse processo, assinale a opção correta. A. Diferentemente do ocorrido nas demais áreas do Brasil colônia, Rondônia desconheceu a presença de missões religiosas na ocupação de seu território. B. Vou botar aqui o B, né, Rogério? É importante no conjunto da Amazônia, em determinadas épocas, a exploração da borracha praticamente inexistiu no território que viria a ser o atual estado de Rondônia. Já vamos eliminando essas daí, porque a gente vai ficar só com a próxima lá. Isso Quando aí. está falando aí, ó, diferente do ocorrido nas demais áreas, Rondônia desconheceu a presença de missões. Não, tivemos missões religiosas no estado de Rondônia. Então, essa daí já não pode ser. Marca aí, quando está falando de missões religiosas. E aqui, quando fala na B, ó, a exploração da borracha praticamente não existiu no território. Completamente errada, né? Faz parte da nossa história. Com certeza. Então, a gente A estrada de ferro, Madeira Mamoré, foi feita por causa da borracha. Primeiro e segundo ciclo da borracha, né? C, vamos lá. Os bandeirantes paulistas penetraram no interior da colônia em busca de metais preciosos, mas não chegaram à Amazônia, inclusive em Rondônia, devido aos obstáculos naturais. Rogério, como se isso, os obstáculos naturais, fosse obstáculo, não era obstáculo para eles. Não é isso? Então não pode ser essa Com aqui, certeza. não. Ok? Muito pelo contrário, os bandeirantes chegaram aqui sim. Inclusive, os bandeirantes estão no nosso hino. Muito bem. Os bandeirantes de Rondônia. Exatamente. Nos orgulhamos de tanta beleza. Exato. Olha aí, Rogério. D. O pleno êxito da estrada de ferro já era, morreu aqui. O pleno êxito, não teve pleno êxito. Não, com Rogério. certeza. Né? A estrada de ferro da tranquila construção. Olha, foi tranquila construção. Meu Deus, ela é conhecida como a estrada de ferro, a estrada do... Ferrovia do Diabo. Ferrovia do Diabo. Muito bem. Seu uso permanente, Rogério, o uso permanente. Meu Deus, está tudo errado aqui. Não, foi segurou. decisivo para assegurar o desenvolvimento de Rondônia. Não foi. assegurou. Não assegurou. Beleza, então não é, né, Rogério? Não é. Então, Rogério, a atividade garimpeira com o início da exploração da cassiterita na década de 50 incrementou a expansão demográfica, isso é verdade, do então território federal que se transformaria no estado de Rondônia. Perfeito. Isso está bonitinho, veio caindo aí em cima. Muito bem. Fechou, meu amigo. Fechou, cara. E a Japa gosta de ver ali as figurinhas. Top. Vamos lá. Segundo o boletim informativo da Secretaria de Estado da Agricultura, que é a SEAGRE, o valor bruto da produção agropecuária, que é o VBP de Rondônia, alcançou em 2020 mais de 15,2 bilhões, com crescimento médio de 7% ao ano, ultrapassando a meta do plano estratégico do governo de alcançar, até o ano de 2023, o valor de 14 bilhões. Nesse contexto, o recorde que trata o boletim refere-se principalmente à produção de quais produtos em Rondônia? A. Milho, algodão, gado de corte e gado de leite. B. Soja, milho, cana-de-açúcar e pecuária leiteira. C. Café, laranja, amendoim e pecuária bovina. D. Soja, milho, café e pecuária bovina. E aí, milho, soja, mandioca, cacau. Então, olha só, primeiro que a gente está falando de valores altíssimos, né? Com certeza. 15 bilhões, meu amigo. Qual é o produto do agronegócio da pecuária? Exatamente. Né? Tem soja, milho, café, a pecuária bovina. Muito Inclusive, bem. falamos que a soja é muito forte ali no sul de Rondônia. Exatamente. Vamos lá. Questão 7. Segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgada em meados de 2021, Rondônia passa de 1,8 milhão de habitantes. A população de Porto Velho
representa 30,2% de todos os moradores do estado. Quanto à população, a ocupação da população do estado, é correto afirmar: A, o nível de escolaridade é alto, tanto que a maior parte da população adulta tem ensino superior completo. B, A maior parte da população trabalhadora concentra-se nas atividades da agricultura familiar e do agronegócio. C, a administração pública e os serviços empregam a maior parte da população economicamente ativa de Rondônia. D. O setor secundário, ou seja, quando fala em setor secundário, é a indústria. O setor secundário da economia, que envolve as indústrias de transformação e a construção civil, domina o emprego. E aí? Já vamos cancelar isso aqui, né? Que não domina. E aí? As classes de renda A e B correspondem à metade da população urbana, em decorrência do poder econômico do agronegócio. E aí? Está contraditório, né? Você está falando do poder. Essa galera está morando mais lá na área rural, né? Pois é. Nas proximidades da produção. Exatamente. Então, o que você acha dessa questão? Tranquila, né? Tranquila. Quando fala do nível de escolaridade, seria um sonho, né? A gente sabe que não tem. Não é. A maior parte não tem ensino superior. Inclusive, muitas pessoas que estão no agronegócio não têm curso superior. Com certeza. É isso. É uma tendência, mas Exato. ainda não é uma realidade. A B. A maior parte da população trabalhadora concentra na agricultura familiar. Não pode ser. Não Se pode. fosse na agricultura familiar, nosso estado estaria muito carente ainda de muito desenvolvimento. Muito bem. Ela é muito importante. No entanto, estamos no setor terciário da economia que o aluno não pode esquecer, que é a C. Exatamente. É isso, os serviços. Ó. Muito e também temos uma administração pública de muitos servidores públicos. Exato. Que já tem município que é a base da economia do município, né? O Porto Velho começou assim. Exatamente. Vamos lá, questão 8. Valor bruto de produção da agropecuária de Rondônia em 2019 e 2020. Valores em reais. Aí nós temos aí nas colunas o produto, o ano e a variação. Então, bovinos, aí a gente tem o valor, né, da produção, depois vem soja, o leite, o milho, mandioca, banana e outros. Então, esses números é para você analisar de acordo com o que pede no comando da questão. Vamos lá. Considerando os dados precedentes e aspectos pertinentes aos setores produtivos da agropecuária em Rondônia, assinale a opção correta. Então, você vai analisar a afirmativa e vai comparar com a tabela. A A fala o seguinte: os dados mostram que a pandemia da Covid teve forte impacto sobre a produção agropecuária no Brasil e em especial em Rondônia. B. O aumento da participação da soja na produção agropecuária em Rondônia, conforme se verifica na tabela, deve-se à expansão das áreas de cultivo e das exportações para o mercado global de commodities. Muito bem. C. O rebanho bovino de Rondônia é um dos maiores da região norte, onde a produção leiteira supera a pecuária de corte. D. A produção de commodities agrícola é o motor da economia rondoniense, sendo o café é o principal produto de exportação, com maior valor bruto. Não é? Vamos cortar isso aqui, soja, né? soja. É a soja. E aí fala produtos de clima tropical, como a banana e a mandioca, têm maior produtividade e participação na produção agrícola. Também não. Produção banana e mandioca é importante, mas para o mercado interno. E a C está falando que a gente produz mais leite, não é o contrário. Não é. É mais para corte mesmo. Gado de corte. Exatamente. Então, só sobrou aí qual? E os dados mostram que a pandemia teve um forte impacto sobre a produção agropecuária, em especial na Rondônia, continua produzindo. Aumentando, né, a exportação. Exatamente. Então, a resposta correta é a B. O aumento da participação da soja na produção agropecuária em Rondônia, conforme se verifica na tabela, deve-se à expansão das áreas de cultivo e das exportações para o mercado de commodities. Com certeza. Beleza. Essa é a correta. Geografia, mais temas aí agora, questões humanas. Década de 70 e 80, o crescimento populacional de Rondônia, a gente consegue verificar nesse período um grande fluxo migratório
principalmente na região sul do Brasil. Essa galera aí, por conta da mecanização do campo, perderam o trabalho, perderam postos, e aí começaram a procurar novas áreas. Muitos aí dentro do sul do Brasil venderam suas terras, não resistiram ao grande latifundiário. Então, essa galera... E sem falar que também teve problema de violência no campo lá. Muito bem. Então, com campanhas do governo federal para ocupar essa porção oeste da Amazônia, acabou contribuindo para gerar vários projetos de colonização do estado de Rondônia. Beleza? A gente observa nesse mapa. Dados populacionais de Rondônia. A população em 2021... 1.815.278 pessoas. Densidade demográfica baixa, né? 6,58, muito baixa. E veículos? 1.062.966. Com base em 2016. População urbana e rural. Maior parte da população de Rondônia mora na área urbana, ou seja, na cidade. E no campo é a menor parte da população rondônia. 413 mil, né? 413 mil, muito bem. 1.149.000 a gente é na área urbana, cidade. Questão 9. No século XIX, o primeiro ciclo da borracha em território rondoniense A. Possibilitou o adensamento dos núcleos de povoamento tanto nos vales dos rios quanto nas áreas elevadas da Chapada dos Parecis. B. Foi um elemento gerador de riqueza que tornaram essa parte da Amazônia Ocidental atrativa para imigrantes europeus. C. Atraiu basicamente nordestinos e bolivianos para o trabalho nos seringais, mas não gerou grandes núcleos de povoamento. B. Concentrou o povoamento na porção centro-oriental do território, criando forte contraste com o restante do espaço rondoniense. Ou letra E. Contribuiu para a formação da estrutura demográfica que viria a se consolidar em meados do século XX. E aí, Rogério? Então, a D, a gente está falando sobre essa concentração, principalmente no centro-oriental. A gente vai ter mais na região central, né? Nas proximidades da BR-364. Então, cancela lá. Então, essa parte oriental leste, não. Então, está cancelada essa aqui. Aí, contribuiu para a formação de uma estrutura demográfica que viria a se consolidar em meados do século XX. Não contribuiu, né, para o povoamento de Rondônia, o ciclo da borracha. Então, isso aqui não pode estar relacionado. Vamos lá, o que está falando a C? Atraiu basicamente nordestino e boliviano para o trabalho. Exato, mas não gerou grande núcleo de povoamento. Foi isso que aconteceu. Então, a C é a correta. Foi elemento gerador de riquezas? Não, foi só de exploração. Não gerou riqueza aqui. Muito bem. É isso? E nem atraiu os imigrantes europeus. Os europeus não queriam correr daqui. Com certeza. Vamos lá, questão 10. O estado de Rondônia recebeu tal denominação devido à importância do Marechal Cândido Rondon, um dos desbravadores da região nas primeiras décadas do período republicano. O processo de ocupação das terras entre os estados de Mato Grosso e do Amazonas, promovido por Cândido Rondon na virada do século XIX para o século XX, acumulou principalmente duas funções. A instalação de redes de telégrafo e incorporação nacional dos povos indígenas. B. O aumento da produtividade da soja, implementação do projeto Calha Norte, já cancela. Cancela, nada a ver com soja. Nada com soja. Soja é uma coisa muito atual em Rondônia. Desenvolvimento dos seringais, defesa da territorialidade dos quilombolas. Também nada a ver com seringais nesse período aqui. E nem se pensava em defender terras ainda, de quem quer que seja. Muito bem. Só mesmo defender o território nacional, né? Com aqui, certeza. Beleza. A D, construção de grandes hidrelétricas. Também nada a ver. Nesse período, Rondônia não tem nada a ver com construção de hidrelétrica. Não tinha nem essa tecnologia, né? E criação do estado de Rondônia. Rondônia lá em 1981. Então, também nada a ver. Defesa das linhas da fronteira e expansão da pecuária pelo sul. Também não havia pecuária, produção da pecuária aqui em Rondônia nesse período. Então só resta essa questão que o aluno vai lembrar, Rogério, porque lembra do telégrafo. Muito bem. Eles viram com grande riqueza de detalhes com o professor Beto e Lorismar. Vamos lá. Continua aí, daqui a pouco a gente finaliza. 11. As correntes migratórias que contribuíram decisivamente para a efetiva ocupação do território de Rondônia
constituíram processo? A. Proveniente em larga escala dos estados situados na região sul e sudeste. B. Marcado pela atração exercida pela exploração da borracha em fins do século XX. C. Provindo da decisão política que vetou a presença de imigrantes originários de qualquer estado nordestino. D. Que superou as barreiras impostas pelo regime militar, francamente contrário às migrações internas. E letra E, cujo objetivo estratégico era esvaziar demograficamente o centro-sul do país. A gente já cancela isso aqui, ó. Ficou totalmente sem Com certeza. sentido, né? Superou as barreiras impostas pelo regime contrário às migrações internas. Também não é as correntes migratórias. Quando a gente fala em corrente migratória para Rondônia, a gente está falando o contrário. A gente queria que o governo brasileiro queria que viessem para cá, para ocupar essa terra, que era muito distante. Muito bem. Provindo de decisão política que vetou a presença de imigrantes originários. Não. Marcado pela atração exercida pela exploração da borracha. E também essa questão não vai ser. Sudeste, né? É, Sul e Sudeste, Sul e a galera Sudeste. que veio para Rondônia. Vamos lá, avançando. Questões políticas do estado de Rondônia. Temos aqui um mapinha de 1940. Que nós não éramos Estado ainda, nem território. Muito bem. Outra data importante para 13 de vocês. setembro de 1943. Muito bem. O presidente era Getúlio Vargas e criou o Território Federal do Guaporé. Com terras. Desmembrou quem? Mato Grosso e Amazonas. Muito bem. Questão 12. Em 1494, importante tratado foi assinado na Península Ibérica, dividindo o Novo Mundo, isto é, a recém-descoberta América, entre duas potências europeias. Pelo acordo, quase toda a Amazônia, inclusive o estado de Rondônia, pertencia a quem, Rogério? Olha só a quem pertencia. A gente não pertencia a Portugal nesse tempo. Exatamente. A gente pertencia à Espanha, porque aqui o que valia era o Tratado de Tordesilhas. Muito bem. Só isso aqui era Leste. de Portugal. Uhum. Portugal e Oeste, Espanha. Espanha. Oeste Ok. do tratado, né? Vamos lá. Questão 13. A criação do território federal do Guaporé atendeu a vários objetivos do governo de Getúlio Vargas, dentre os quais destaca-se a o redirecionamento das políticas industriais, até então centradas no Sudeste. Nada a ver. Nada a ver. Nesse momento, a indústria nem estava tão avançada no centro do Brasil. Imagine aqui. A verdade. B. A solução de problemas econômicos de Mato Grosso, que cedeu sua posição norte para o novo território. Não tinha problemas em Mato Grosso nesse sentido, não. Com certeza. Então, não poderia ser isso aí. A expansão territorial das atividades extrativas minerais estratégicas devido ao contexto da Segunda Guerra Mundial. D. A delimitação exata da fronteira noroeste, que desde o século XIX apresentava problemas de inexatidão. Não vai ser essa aqui. Não, Não também tínhamos não. esses problemas, já estava resolvido. A proteção das regiões fronteiriças com fracas densidades demográficas. O aluno vai lembrar que isso foi uma política certeza. pública para povoar Garantir, né? as terras que aqui estavam pouco povoadas. Muito bem. Vamos lá, 14. No que se refere a aspectos políticos, administrativos e econômicos da trajetória histórica de Rondônia, assinale a opção correta. A. O ciclo da borracha amazônica, do qual Rondônia foi expoente, expandiu-se no contexto da Segunda Guerra Mundial, em contínuo e permanente crescimento. B. O nome do estado de Rondônia é uma homenagem a Marechal Cândido da Silva Mariano Rondon, celebrado desbravador dos sertões nortistas e defensor da ocupação do território, ainda que à custa do sacrifício indígena. C. No governo do presidente JK, o território federal do Guaporé passou a denominar-se Território Federal de Rondônia. D. O nome do estado de Rondônia é uma homenagem a Jorge Teixeira de Oliveira,
Não é. Não. Vamos já cancelar, né? Com certeza. O ciclo da borracha amazônica, do qual Rondônia foi expoente, expandiu-se no contexto da Segunda Guerra Mundial em contínuo e permanente? Não, foi só aquele momento. Ok? Então, vai ser o JK que transformou o território, o nome federal de Guaporé, né? Território federal, em território federal de Rondônia. de Muito bem. 15. No que concerne a aspectos gerais da geografia de Rondônia, assinale a opção correta. A. Os limites do território, que viria a ser Rondônia, foram modificados no regime militar instaurado em 1964, sob a justificativa de que o Acre havia sido prejudicado. B. A agropecuária foi introduzida em Rondônia pelos imigrantes cearenses. A C. A população do estado de Rondônia é de pouco mais de 1 milhão de habitantes. E a D. Não é. Temos 1.800.000, né? Agora há pouco. Além de ter uma fronteira internacional, Rondônia limita-se com os estados do Amazonas, de Mato Grosso e do Acre. Opa, tá parecendo que é essa. E aí? O estado de Rondônia tem a menor densidade demográfica da região amazônica e do país. Não. Os limites do território que vai ser Rondônia foram modificados em 64? Não. Então, nada com Acre, né? Nada a ver com Acre aí. Então, a Rondônia limita-se aos estados do Amazonas, Mato Grosso e Bolívia. Muito bem. É isso aí, galera. Então, a gente quer agradecer, né, professor Jorge? A galera, né? Mas daqui a pouco ainda tem a parte 2 da aula, a gente vai agradecer esse momento especial que você ficou ligado na nossa aula, preparada aí para questões de concurso. É beleza? isso aí. E a gente daqui a pouco a gente volta. Valeu. É isso aí. Tchau.